Aleluia! Oi, gente! Alô! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o programa Restauração do Amor. Eu sou o Will, mentor de relacionamentos e pastor. Eu estou aqui para investir no seu relacionamento. Eu estou aqui para te ensinar como restaurar o teu relacionamento. E nesse programa você vai aprender estratégias para fortalecer ou para restaurar o teu relacionamento. Princípios bíblicos, ferramentas científicas, conselhos, bate-papo, perguntas, respostas. O povo não pergunta muito aqui, eu não sei porquê, eu acho que fica tímido. Mas eu gostaria que tivessem perguntas aqui no nosso meio, que as pessoas mandassem perguntas. Seja bem-vinda, Repires. Seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu lembro, se eu sei que esse nome é Sedlene. Pastora Ione. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos ao programa Restauração do Amor. E nesse programa de hoje, nós vamos falar por que não consigo dialogar com meu cônjuge. O diálogo é uma das coisas mais importantes que existem no casamento. Às vezes as pessoas se cansam do diálogo porque o diálogo se torna algo, diria, cansativo. Quando nós temos que dialogar um assunto repetitivo, sem solução, ou sem sabedoria, ou sem estratégia, às vezes a gente corre o risco de ser... Deixa eu trocar o óculos aqui para ver se fica melhor, tá bom? Ganhei esse óculos aqui de presente de uma ótica, chama Miles Vision, lá de São Paulo. Um óculos caro, viu, gente? Ganhei de presente. Estou começando a ganhar presente, porque eu tenho um canal, aliás, eu tenho 2 canais profissionais e neles 2 eu já tenho 1,5 milhão de seguidores. Então o pessoal começa a mandar presente pra gente. Esse óculos aqui vale uns R$2.000 e eu paguei 50% só. Então, assim, quando o diálogo começa a ficar cansativo, quando o diálogo começa a ficar repetitivo, tem uma palavra na Bíblia que diz que fica parecendo uma goteira. Ninguém aguenta uma goteira caindo na cabeça o tempo todo. Às vezes é por isso que o diálogo não funciona. E eu quero bater um papo hoje aqui com vocês sobre isso. Sobre a necessidade de dialogar e como fazer o diálogo funcionar. Por quê? Porque o diálogo é uma das coisas mais importantes dentro do relacionamento. E realmente um relacionamento sem diálogo, ele deixa de ser um relacionamento. Eu gosto de falar que relacionamento parece com uma palavra que tem lá na Bahia. Lá na Bahia, quando a gente cai de bicicleta e a gente fica todo cheio de escoriações, o povo fala assim, ei, aí relou até dentro dos olhos, quer dizer, arranhou. Então, relacionar significa atritar, significa conviver. E aí, quando a gente encaixa desse jeito assim que eu brinco de falar, encaixou igual boca de bode, quando encaixa, é sinal que se relacionou bastante. Quando você começa o relacionamento, fica assim, ó, cheio de fissuras. É a fase de adaptação. 2 pedras redondas sendo lapidadas uma com a outra, até ter uma superfície reta e outra superfície reta. E aí, o que acontece? Você começa a conviver e a se relacionar de uma forma eficaz. Isso é relacionamento. Então, eu quero que você entenda através desse conteúdo de hoje, que a forma de se comunicar, a forma de dialogar, faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque se você for dialogar de uma forma chata, a pessoa cansa. Aquela conversa repetitiva, cansa. Aquela coisa que todo dia toca no mesmo assunto, a pessoa cansa. Aquela coisa que toda hora você desenterra uma caveira de 15, 20 anos atrás, as pessoas cansam. Nós precisamos adiantar, nós precisamos deixar para trás as coisas que ficaram para trás e olhar para o alvo da soberana vocação, para as coisas que estão adiante. Marcelo, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Compartilha essa live aí, manda para o povo do morro todo aí.
pessoal do Perialto, pessoal que eu amo, pessoal que eu estive pastoreando durante muito tempo. Aliás, 3 anos, não é muito tempo, né, Marcelo? Mas nós tivemos juntos bons momentos, né, Marcelo? Marcelo é um dos membros da igreja onde eu pastoreei na periferia de São Paulo, ali na Zona Norte. E era uma igreja muito fervorosa, abençoada, aleluia. Então, eu quero dizer para vocês, gente, que você precisa entender, você... Pastorzão. O povo lá tem maneira de me chamar de pastorzão. Eu acho que era por causa daquele humorista que tinha na época que chamava pastorzão. E eu já era meio humorista, mas eu não estava nas redes sociais ainda, né? Mas assim, eu era meio... Sempre fui meio palhacento, né? Cheio de brincadeira. Aí o povo me chamava de pastorzão. Então eu quero que você entenda que o diálogo é uma das coisas mais importantes no relacionamento. E sem diálogo, o relacionamento se torna simplesmente, sei lá, uma coisa profissional, uma coisa natural, uma coisa cansativa. Nós precisamos entender. O Marcelo está me fazendo rir. Obrigado, Marcelo, por você colocar um pouco de sorriso aqui na live. Quando a gente não tem um diálogo legal, quando a gente não tem um diálogo atraente, um diálogo gostoso, a gente acaba ficando cansativo. E nessa de ficar cansativo, a pessoa não quer mais conversar. Ah, estou com dor de cabeça. Ou, estou cansado. Eu não estou afim de conversar, não. A comunicação é a forma de desenvolver um relacionamento. Mas nós precisamos ter o quê? Um alvo, um foco, um projeto para ter motivo para conversar. Se você não tem um projeto, se você não tem um alvo, se você não tem um motivo para se relacionar, para sentar, para checar, a conversa acaba. Eu lembro de um dia que a minha mãe tá no céu, viu, gente? A minha mãe, ela passava muito tempo da vida dela ligando para as pessoas para conversar, para orar, para aconselhar, para bater papo. Ela tinha amizade demais. Minha mãe era conhecida igual Raposa Farinha e Chapéu de Polícia. Pensa numa pessoa conhecida. E todo dia ela ligava, às vezes, para a mesma pessoa. Então, eu lembro de um dia que ela estava conversando com a minha tia. Eita, YouTube tá mudo? Que luta, viu? Deixa eu ver aqui se melhora. Gente, vocês me desculpem aí que eu não sei o que tá acontecendo aqui com o YouTube. Ó, parece que não tá mudo, sei lá. Fala pra mim aí se tá mudo. A Regiane, ela tá vendo no YouTube também, que ela me ajuda aqui. Vê se mudou alguma coisa, Regiane. E eu testei antes. É impressionante que eu testei antes. Que encrenca, viu, gente? Como é que eu faço pra mudar? Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Não sei. Não dá. Se eu mexer aqui é capaz de eu derrubar a live do Instagram e vai ficar ruim, viu, gente? Ó, acho que vai ter que fazer igual da outra vez. Que luta. Eu não sou bom nessas coisas aqui, gente. Mas vamos voltar pro assunto. Aí a minha mãe estava conversando com a minha tia. E ela conversava com essa minha tia quase todo dia. E aí um dia ela falou assim pro meu pai: Pedro, tu quer falar com Rita? Aí meu pai falou assim: tô sem assunto. Por que meu pai estava sem assunto? Vai priorizar as pessoas que têm ele estava sem assunto porque meu pai não é um cara de muita conversa. E minha mãe conversava todo dia e pedia pro meu pai falar com a minha tia quase todo dia também. Então não tinha muita coisa mais para conversar. Aí falou: tô sem assunto. Às vezes a pessoa conversa tanto, e não tem um projeto, não tem um alvo, não tem algo para, digamos assim, para projetar junto. Aí com isso a pessoa simplesmente fica sem assunto. Não é que tá mudo aqui no Instagram, tá mudo lá no YouTube. É isso que a Regiane me falou aqui. Mas ok, talvez a gente tenha que resolver isso aqui de outro jeito. Testar mais, né? Porque eu tô gravando, eu tô fazendo aqui no Instagram e no YouTube. E lá no YouTube tá mudo. Mas eu tentei, eu gravei antes, eu testei antes e deu certo. É luta. E aí meu pai ficava sem assunto. Agora, por que uma pessoa fica sem assunto? Porque às vezes o assunto todo dia é o mesmo. Você não tem novidade, você não tem um projeto, você não tem assim uma meta, você não tem um alvo em comum. Então nós precisamos, para termos um bom relacionamento, nós precisamos ter um alvo em comum. Vamos pensar aqui, 2 jovens que pensam em se enamorar para casar. E esses 2 jovens, eles não se comunicam para
para saber qual é o alvo, qual é o sonho, qual é a meta um do outro. Eles precisam saber, por exemplo, vamos pensar que aqui um jovem quer ser um missionário e quer viajar. E quer pregar o evangelho em tudo quanto é lugar no mundo, principalmente nos países da África. Mas a jovem, ela quer ser uma juíza, ela quer ser uma funcionária pública, e ela quer viver aqui no estado de São Paulo. Estou pensando aqui no estado de São Paulo. Esse casamento vai dar certo? Não vai dar certo. Precisa conversar os dois e ver se os dois têm a mesma meta, se os dois têm o mesmo sonho, se têm o mesmo chamado, se têm o mesmo desígnio, se os dois podem realmente conviver de uma forma em unidade. Não dá para ele sair como missionário e ela ficar como juíza. Não dá. Precisa ter o mesmo alvo, a menos que o Senhor fale com um dos dois. Abra a mão desse seu sonho para viver o meu sonho. E o meu sonho é que você se case com essa pessoa e ajude essa pessoa a cumprir esse chamado. Esse é o meu sonho para você e para o seu cônjuge. Aí essa pessoa vai abrir mão desse sonho. Se tiver muita convicção que é Deus que está falando, ela vai abrir mão do sonho da vida dela para viver o sonho de Deus. Mas precisa ter convicção. Porque se não tiver convicção, na hora da crise, lá no problema, digamos que vai ser missionário junto com o esposo, a moça largou o sonho de ser juíza para ser missionária. Na hora que tiver lá com a tripa dando glória, passando uma necessidade, passando uma dificuldade, a pessoa olha para trás. E a Bíblia diz que aquele que lançou a mão do arado não pode ficar olhando para trás. Aí a pessoa deseja voltar, aí a pessoa desiste. Tem que ter convicção no coração. Como é que você evita esse tipo de problema? Sonhos em comum, projetos em comum. Boa noite, Vinha Guedes. Deus abençoe, seja bem-vinda. Compartilha essa live aí, gente. Manda essa live aí pelo menos para 10 pessoas. Manda esse aviãozinho aí. E também vai comentando aí, vai dando glória a Deus, vai falando o que vocês quiserem. Comenta. Quando eu falar uma coisa aqui, vocês escrevem aí. Tudo que vocês fizerem aí vai me ajudar. Mandar coraçãozinho, mandar aviãozinho, escrever. Tudo que vocês fizerem ajuda o Instagram a entregar essa live para mais pessoas, tá bom? E quanto mais pessoas ouvir e assistir, melhor para essas pessoas e para nós também aqui do canal, tá bom? Então, um jovem e uma jovem que vão se casar precisam saber se eles têm o mesmo alvo, se eles têm o mesmo sonho, se eles têm a mesma visão de futuro. Caso contrário, eu vou destrocar o óculos aqui, porque ficar olhando para cima aqui tá difícil, porque o meu script está aqui acima da câmera, aí eu tenho que ficar fazendo assim, daqui a pouco vocês vão me chamar de nariz empinado. Vou deixar com esse óculos aqui mesmo. Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos entender que se nós não temos um foco, uma meta, um alvo para conversar sempre sobre esse assunto, os outros assuntos vão se desgastando. Pensa comigo, os meus 2 filhos casaram, estão morando lá nos Estados Unidos. Essa semana aqui nós estamos tendo bastante assunto para conversar, apesar que a minha esposa está lá em Botucatu, cuidando da minha sogra, mas o meu filho, ele está se mudando de estado. Ele está saindo do estado de Washington e indo para o estado de Massachusetts. 3.800 milhas de distância. Mais ou menos 5.500 quilômetros, quase 6.000 quilômetros de distância. Ele está cruzando o país praticamente. Montado na van dele, puxando um trailer com a mudança dele. E aí a gente está sempre conversando um com o outro, eu e ele, falando sobre o carro, se está tudo bem, porque eu sou mecânico, ele trabalhou comigo, então ele fica tirando algumas dúvidas e tal. E a mãe comunicando para ver se está tudo bem, assustada. Agora, nós não temos mais filho para falar sobre a escola, nós não temos mais filho em casa para falar sobre tá com febre, nós não temos mais filho para falar aprontou hoje, nós não temos mais filho para ficar falando dos assuntos. Que assunto nós vamos falar agora? Nós precisamos estabelecer alvos, precisamos estabelecer metas. Caso contrário, a gente fica sem assunto, igual meu pai. Quando meu pai falou que estava sem assunto para falar com a minha tia, é porque realmente não tinha o que perguntar. A minha mãe já tinha perguntado tudo. Rita, tu tá bem? Tô bem. Tá chovendo aí? Porque baiano, se você conversar com um baiano e não perguntar se tá chovendo, ele se ofende. Tem que perguntar se tá chovendo. Eu tenho uma tia minha que quando você fala com ele, na primeira coisa que ela fala, tá chovendo aqui, ou então não choveu não. Sempre assim. Então, você precisa... Já sabia que estava bem, já sabia que choveu, já sabia que os meninos estavam bem, já sabia que o meu tio estava bem, já sabia que tudo. Minha mãe perguntou tudo, agora meu pai vai perguntar o quê? Tinha que dar o telefone primeiro pro meu pai, né, para ter assunto. Ele já sabia de tudo, agora vai fazer a mesma pergunta, aí ele fala, tô sem assunto. Então, nós precisamos ter alvos em comum.
para podermos comunicar. Caso contrário, a comunicação vai começar a se perder e você precisa realmente estabelecer essas metas, esses alvos. A menos que você faça isso, a comunicação cada dia vai ficar mais difícil. Qual o benefício de ter uma vida de diálogo? Qual que é o benefício? A gente acerta as arestas. A gente conversa, ó, não gostei daquilo que você fez. Aí o outro reconhece e fala, realmente pisei na bola, me perdoa. Ou o outro fala, olha, não tive intenção de te magoar. Olha, você entendeu errado. O que eu fiz foi isso, você está enxergando isso. Porque muitas vezes, gente, a gente olha para uma coisa, colocando sentimento, nós enxergamos uma coisa, mas na verdade é outra coisa. E nós precisamos conversar para perguntar qual foi sua intenção fazendo isso ou falando isso. O que você está pensando? Me explica, deixa eu entender. É assim que a gente conversa, acertando as arestas, acertando os ponteiros, convivendo, percebendo realmente aquilo que a gente precisa conviver e perceber. É assim que a gente vai realmente experimentar o melhor de Deus na nossa vida. É assim que nós vamos conviver de forma que as pessoas vão, os cônjuges, os dois, vão ter prazer de sentar para conversar, ok? Então, essa é a vantagem. A gente acerta as arestas todos os dias e evita acúmulo de problemas. O acúmulo de problemas é como uma infecção. Você machucou, aí você começou a infeccionar. O que você faz? Limpa com água oxigenada. E quando eu era menino, tacava mertiolate, aquele trem que ardia demais. A gente saía pulando, gritando. É a forma de matar a infecção. Hoje já tem outras coisas, né? Mas na época que eu era menino, o que assustava os meninos era o mertiolate. A única coisa que tinha de bom é que ele era vermelho, chamava a atenção dos coleguinhas para ver que estava doente, né? Menino gosta de aparecer com ferida, né? Você já viu aqueles meninos que tem prazer de ter um gesso na vida? Nunca quebrou o braço, nunca ficou feliz. Tinha que quebrar o braço, tinha que quebrar uma perna, tinha que ter um gesso na vida. Graças a Deus eu nunca tive e não senti falta. As minhas cicatrizes são tudo de corte e tal, assim. O máximo que aconteceu comigo foi perder a ponta desse dedo aqui. Ele ficou um pouco menor, mas meu pai, eu estava com a mão na porta um dia e o vento bateu. E cortou o dedo, ficou pendurado só na pele. Aí meu pai me levou no posto de saúde e falaram assim, tem que levar para Jacobina para operar. Ó, gente, o tamanho que falta, ó, o meu dedo é menor. Então, se você olhar aqui, tem diferença, ó, na unha. Então meu pai falou assim, vocês têm uma tesoura aí? Eles falaram, tem, me empresta aí. Emprestaram a tesoura para ele, ele cortou a ponta do dedo, o resto do couro, e falou, faz um curativo aí, não precisa operar nada não. Aí o dedo ficou menor, mas eu acho que ele pensou, não vai ser sanfoneiro mesmo, para que tanto dedo, né? Mas graças a Deus o dedo movimenta bem, só falta uma pontinha, não fez muita falta não. Agora, menino que não tinha cicatriz, não era feliz. O mertiolate é usado para curar infecção. Se você não tem diálogo, se você não tem conversa, a infecção começa a crescer e acaba virando talvez uma ferida. E essa ferida pode virar, como diz lá na minha terra, uma ferida brava. Pode virar um negócio grave. Então, quem não se comunica para acertar as arestas, está deixando aquela feridinha infeccionar. E às vezes pode até gangrenar. Quando gangrenar é aquele momento que começa a ficar preto e aí precisa amputar um membro. É a hora que a pessoa não aguenta no casamento e aí dá linha na pipa, vai embora, porque não resistiu. Nós precisamos nos comunicar para que o cônjuge consiga limpar o coração sempre. Alguns limpam chorando, outros limpam brigando, outros limpam falando, outros limpam ouvindo. Mas nós precisamos descobrir a forma de fazer a limpeza da casa. Quando nós limpamos o coração, falando, colocando o coração como diz o povo, colocando as tripas na mesa e dizendo realmente o que machucou, como é que machucou, nós estamos prevenindo problemas, nós estamos prevenindo a morte. E o pior é quando eles deixam falando sozinha, enquanto assiste a televisão. Eita, que luta, hein? Aí tem que desligar a televisão. Ou então marcar um horário, Quitéria. Ei, vamos marcar um horário pra gente conversar?
Coloca na agenda. Que horário a gente pode conversar? Depois do Jornal Nacional. Eu estou aqui falando de coisa mais ou menos, tá? Porque se for novela é do inferno. Mas se for Jornal Nacional é mais ou menos do inferno. Porque a televisão do Brasil hoje só passa o que não presta, né? Mas que hora vai ser? Vai ser depois do Jornal Nacional? Ok, então depois do Jornal Nacional nós vamos conversar. Aí marca na agenda, vai lá e conversa. Tentar conversar quando o homem está na caixa do nada não vai funcionar. Aquela hora que ele está lá sem querer nada na vida, ele entrou na caixa do nada, como diz o pastor Cláudio Duarte. Então, o que você vai fazer? Marca um horário. Nós vamos conversar quando? É cedo, na hora que a gente acorda? É à noite, antes da gente namorar? É na hora do café? É na hora do jantar? Que hora nós vamos conversar? Então vamos sentar e conversar. Aproveita para conversar na hora da janta. Faz a janta junto. Toma café junto de manhã. Minha mulher ama tomar café junto comigo. Quer dizer, ela ama tomar café, né? E às vezes eu sento junto com ela para tomar café junto e a gente conversa um pouco. Mas eu quero te falar que tem que ter a comunicação. Do contrário, a infecção vai piorando cada dia. E aí a batata vai assar quando a infecção cresce. Porque uma infecção, quando cresce demais, mata o hospedeiro. Mata a pessoa que está infeccionada. Como resolver o problema da falta de comunicação? Busquemos em Deus um sonho em comum. Algo que seja um foco para a família. Você precisa buscar em Deus uma missão para a família. Um foco para a família. Eu me lembro que quando eu aceitei o desafio para ser pastor, meus filhos eram criança. Eu comecei essa jornada de me tornar pastor em 2004. Virei líder de célula, depois discipulador, obreiro e pastor. E eu fui ordenado em 2009. De 2004 a 2009 foi treinamento. Fui ordenado em 2009 quando já era pastor em Indaiatuba e já tinha uma igreja com 65 membros. Agora, naquela época, os nossos filhos, eles estavam junto com a gente, aprendendo na igreja, crescendo na igreja, avançando na igreja. Tudo isso era motivo de conversa, motivo de estar junto, motivo de praticar o amor. Então, nós precisamos entender isso, gente. Ter uma missão, ter um chamado, ter um foco, eu vou mostrar para você daqui a pouco uma forma de você estabelecer alvo e ter motivo para conversar. Fica até o final dessa live que você vai aprender. A melhor forma de conversar é fazendo perguntas estratégicas e eu vou te ensinar, tá bom? Eu tenho usado aqui algumas ferramentas científicas para ajudar o povo. Semana passada eu fiz a live e eu usei um pouco, agora vai ser outra estratégia, tá bom? Fica comigo até o final. Então, por exemplo, a formação dos filhos. Que tipo de escola nós vamos colocar nossos filhos? A escola pública, a escola particular? Quanto é que nós podemos pagar? Nós vamos dar a melhor educação ou nós vamos ser mais ou menos com os nossos filhos? Isso é um bom motivo de conversar quando você ainda tem crianças pequenas indo para a escola. Onde nós vamos morar quando a gente envelhecer? Quando a gente ficar idoso, quando a gente aposentar, onde é que nós vamos morar? O que você quer da vida quando você envelhecer? Sabe como que vai ser a nossa época de aposentadoria? Nós vamos viajar muito, nós vamos morar num sítio, nós vamos ficar sossegados, nós vamos amarrar chuteira. Como é que vai ser? Tudo isso é motivo para conversar. Precisa ter um sonho grande que precise ser fatiado. Por exemplo, esse sonho é para daqui 10 anos. Aí você fatia esse sonho por década, por ano, por meses, por semana, por dia. Vai fatiando o sonho para você comer o elefante em bife. E aí com isso você vai checar todo mês se aquela meta foi batida. Se vocês estão alcançando aquela meta. Você precisa estabelecer alvo junto. Para quê? Para você ter o que conversar. Agora você não tem alvo nenhum, empurra tudo com a barriga, deixa como tá para ver como fica. Como é que você vai ter o que conversar? Tá faltando alguma coisa? Vou no mercado. Tô precisando comprar tal coisa no mercado. As conversas são essas. Quando precisa fazer compra ou quando precisa pagar uma conta, aí as conversas acabam rápido. Agora, se você tiver um sonho, por exemplo, de, trocar de carro a cada 5 anos. Ok, cada 5 anos nós vamos trocar de carro. Esse carro que nós compramos hoje, daqui 5 anos, hoje ele custou 100 mil reais. Daqui 5 anos ele vai valer 70.
Então, nós precisamos juntar 15 mil por ano, tá certo? 18 mil por ano para juntar os 30 mil, mais ou menos isso aí. Ok, 18 mil por ano dá o quê? Dá 1.500 por mês. Então, todo mês vocês vão sentar para conversar se guardou os 1.500 da troca do carro. Não, vamos deixar para quando chegar lá, a gente faz um financiamento, aí financia os 30 mil e paga 60. É isso que você vai fazer? Aí você não tem motivo para conversar e chega lá e ainda paga dobrado. Então nós precisamos estabelecer alvos, nós precisamos estabelecer metas. Essa é uma das formas de você ter o que conversar. Focar nesses alvos, projetar, sabe? Fazer contas. Tudo isso vai apresentar a necessidade de se reunir para conversar. Vamos conversar hoje sobre o nosso projeto? No outro dia vamos conversar hoje sobre o carro? No outro dia vamos conversar hoje sobre a compra da casa? Vamos conversar hoje sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos? Vai marcando na agenda, vai puxando o assunto. Como diz, eu conheço umas pessoas que falam, vai puxando a língua. Puxando a língua quer dizer, fazendo perguntas sábias para as pessoas falarem, ok? Então, você vai se reunir constantemente e esses alvos podem ser divididos de década, ano, mês, semana, dia, do jeito que você quiser. Segundo lugar, depois de você decidir, e quando houver os alvos em comum, então os dois irão dar o seu melhor. Cada um vai dar o seu melhor para atingir esse alvo. Você precisa demonstrar para o seu cônjuge, por exemplo, que você está focado e se esforçando para atingir o alvo que foi estabelecido pelos dois. Estabeleceu o alvo. Cuida aí, você vai juntando o dinheiro aí. No dia que der certo, não, aí acabou. Aí acabou. Porque daí o alvo não é dos dois. Estabeleceu o alvo os dois, então veste a camisa os dois. Para com isso. Para de... Não, nós estabelecemos um alvo, nós vamos trocar de carro, mas daí você vai lá no shopping e inventa de comprar bolsa nova toda semana. Ou você está pensando em trocar de carro, mas toda semana você quer fazer um churrasco e gastar o dinheiro que deveria guardar para trocar o carro. Assim não dá. Você precisa ser posicionado. Estabelecer o alvo. A Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim. Não, não. Que passa disso é do diabo. Sim na hora de falar, sim na hora de fazer. Não na hora de falar e não na hora de fazer. É assim que tem que ser. Papo reto, ok? Vamos continuar aqui. Então você precisa realmente estar focado na comunicação, que é preventiva, e não na comunicação corretiva, porque tem gente que só comunica na hora de apagar um incêndio. Tem um problemão, ela vai lá para apagar, e o pior, tenta apagar do jeito errado. Você já viu fogo no fogão, fogo de gordura? Se você jogar água para apagar aquele fogo, você incendeia a casa toda. Fogo na gordura, você nunca joga água. Você tem que pegar um pano molhado, assim, um pano, ir lá, ou a tampa da panela, ir lá e abafar. Na hora que você abafar com a tampa da panela, acabou o oxigênio, o fogo vai apagar. Agora você vai lá e joga água, vai assim, ó, e aí pega fogo na casa toda e você se queima. Tem gente que quer apagar fogo desse jeito. O marido tá nervoso, no geral é isso, né? No geral é o marido que tá nervoso. Mas eu conheço mulher também, que só vive pilhada, até beliscando o marido, xingando o marido, tudo quanto é nome. Tá pilhado, aí vai lá, ei, cala a boca, não sei o que. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Para de gritar comigo, mas você grita para falar pro outro parar de gritar. Não vai funcionar. Você tem que chegar lá, se a pessoa tá gritando, você chega lá com toda a calma. Se você dá conta, você faz isso. Se não dá conta, sai. Faz igual o meu pai fazia, sair assobiando. Vai dar uma volta, espera acalmar para depois conversar. Agora, se você dá conta, chega lá com toda a calma, escuta, 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 escuta. Quando a pessoa estiver começando a espumar o canto da boca, cansar o queixo de tanto falar, aí você fala assim, a gente pode conversar na calma, mas precisa realmente ter um temperamento muito legal para esperar, escutar, 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 escutar. Porque depois que a pessoa fala tudo, a pessoa no geral sara. Essas pessoas faladeiras que nem eu, assim, depois que fala, sara, melhora. O problema vai embora na conversa, entendeu? Então você escuta, graças a Deus minha mulher assim, escuta, 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 escuta. E aí depois eu me acalmo. E ela deixa para conversar depois que acalma.
E aí com isso a comunicação melhora, aí a comunicação funciona. Agora, se você tentar apagar fogo com fogo, se for fogo de gordura, você tentar jogar água para apagar o fogo rapidamente, vai dar ruim. Não faça isso não. Então, o que nós precisamos fazer é nunca tente se comunicar sem um assunto que seja interessante para o teu cônjuge. Você precisa descobrir o que ele está interessado. Qual é o assunto que esse camarada está pesquisando dessa vez? Qual é o assunto que a minha mulher está querendo dessa vez? Ah, minha mulher ela está pensando agora em pintar o cabelo fazendo, sei lá, luzes. Aí você dá uma pesquisada no assunto das luzes e fala, ó, eu vi uma foto aqui, vou te mostrar, ó, as luzes do cabelo dessa mulher, que ficaria muito bem em você. Rapaz, se você fizer isso aí, a conversa vai andar numa velocidade doida. Porque, uau, ele está se importando com o meu cabelo, resolveu. Aí, mulher, teu marido, ele está pensando em trocar de carro. Aí você faz uma pesquisa, você sabe mais ou menos que carro que ele gosta, vai lá e faz uma pesquisa no Google, sei lá onde aí, e você chega e fala, ó, aquele carro que você falou, realmente é um carro muito bom, eu pesquisei, ó, ele é econômico, ele é durável, ele é um carro bom de estabilidade, é isso. Pronto, você está falando de um assunto que ele está doido para ouvir. Procura falar um assunto que é agradável para a pessoa. Agora o cara tá louco para falar de carro e tu quer falar de plantar uma roça de mandioca. A mulher tá querendo falar de cabelo e tu fica falando de limpar a casa, pelo amor de Deus. Procura conversar um assunto agradável. Eu vou falar para vocês um exemplo meu aqui, tá? De vez em quando eu falo aqui uns exemplos meus aqui, às vezes é testemunho e às vezes é testemunho. Esse aqui é testemunho. Quando eu morava em São Paulo, na Zona Norte, aliás, quando eu morava em Indaiatuba ainda, eu pastoreava uma família e eles tinham e têm ainda um parente que mora em São Paulo, em Perdizes. E esse parente, ele estava com problema, pânico, ele tinha síndrome do pânico. Ele não saía de casa, ele era uma pessoa assim que estava sofrendo muito. Aí me falaram assim, pastor, ora pelo fulano, se for possível, se puder, vai lá visitar ele. Eu falei, eu vou lá visitar ele. E aí, porque eu ia sempre para São Paulo, né? Então, eu ia para reunião em São Paulo, eu podia passar na casa dele para visitar ele. E aí, eu falei assim, do que ele gosta? Porque eu aprendi com Paulo que a gente tem que se fazer de gentil para ganhar os gentios. Você tem que aprender a conversar. Quando você for conversar com alguém, por exemplo, você é vendedor, vou te dar aqui um exemplo, tá? Você é vendedor ou vendedora e você vai conversar com alguém para você vender algo. Se você conseguir, procure descobrir o que aquela pessoa mais gosta na vida de falar. Aquela pessoa gosta muito de falar de carro. Chega lá e falando, rapaz, eu tive uma experiência com um carro ali, o que você acha do carro tal? E deixa ele contar para você a história dos carros da vida dele, tudinho. Depois que ele contar tudo, aí você oferece seu produto que ele compra. A pessoa gosta de falar de construção. Você fala, rapaz, eu estou pensando numa coisa de construção, não entendo muito. Você tem alguma opinião? Faz de conta que você não sabe que ele ama construção. Mas você deixa ele falar tudo que ele sabe de construção e fica lá só assim, uau, que legal, você manja muito desse assunto e vai enchendo a bola dele, enchendo a bola. Na hora que você mostrar seu produto, ele compra, só porque você passou 2 horas ouvindo ele. Isso é estratégia de venda. Eu fui lá na casa desse rapaz para vender o evangelho para ele. Porque tudo é venda, gente. A gente vende sem pagar, sem dinheiro, mas o evangelho é uma venda. Aí eu perguntei do que ele mais gosta. Falaram para mim, ele gosta de sexo e de futebol. Bom, ele é solteiro, eu não vou lá mexer com o assunto de sexo com ele. Eu vou falar de futebol. Aí eu falei, qual é o time que ele torce? Falaram assim, ele é palmeirense, roxo, doido. Aí quando eu cheguei na casa dele, eu falei, ei fulano, tudo bem? Muito prazer te conhecer. Ele falou, prazer, que time você torce? Eu falei, eu sou palmeirense desde criancinha. Gente, eu não torço para nenhum time. Eu não torço para futebol, eu não conheço nada de futebol. Sabe o que aconteceu? Eu falei, eu sou palmeirense desde criança. Ah, mas você fala que você não mente, não sabe? Não, naquela hora ali, eu me fiz de gentil para ganhar gentil. É o que o Paulo ensina. Não é uma mentira. Depois eu contei para ele que eu não sou palmeirense, coisa nenhuma. Mas na verdade eu queria só abrir o coração dele. A chave da consideração.
Falei para ele, eu sou palmeirense. Aí ele abriu o coração, nós começamos a conversar. Eu comecei a orar por ele, fiz uma célula na casa dele, acabou se tornando uma célula permanente. E ele foi curado e casou e está bem, graças a Deus. Mas eu comecei a conversa pelo assunto que ele mais ama. E você, quando você começa a conversa, você conversa com um assunto que a pessoa gosta, ou você quer conversar o assunto que ele menos gosta? Aí fechou a porta, se você escolher o assunto que ele menos gosta. Então, eu vou te ensinar aqui a melhor forma de você se comunicar. Presta atenção nisso aqui. A melhor forma de você se comunicar com qualquer pessoa é você fazer perguntas inteligentes. Ser um coach. Qual é o papel de um coach? Eu estou falando para vocês como coach agora, tá? Eu sou coach também. O papel de um coach é fazer pergunta. Fazer pergunta inteligente. Fazer a pessoa falar o que a pessoa precisa ouvir. Essa é a estratégia do coach. Então, quando você for conversar com uma pessoa, qualquer pessoa, faça perguntas. Faça perguntas, mas faça pergunta estratégica. E aí eu vou te dar aqui uma sequência de perguntas com um exemplo, tá bom? Para você entender. Aquilo que você acha que a pessoa precisa ouvir, você precisa fazer ela falar através de perguntas estratégicas. Uma pergunta direcionada que você sabe qual seria a resposta. Aí se ele falar diferente, você fala assim, e o que mais? E o que mais? E o que mais? E uma outra resposta? E uma outra opção? Até a hora que a pessoa deixar escapar aquilo que você precisa que ela ouça. Aí na hora que ela ouvir aquilo lá, aí o assunto começou. Perguntas estratégicas. Então, presta atenção nisso aqui. Eu vou te dar um exemplo. Você quer comprar uma casa. E a pessoa ainda não falou que quer comprar a casa. O que você vai fazer para fazer essa pessoa falar que quer comprar uma casa? Para essa pessoa ouvir da boca dela mesmo que ela vai comprar uma casa. Presta atenção nisso aqui, tá bom? Aí você vai chegar assim e falar... Você gostaria de algum dia ter uma casa própria? Aí a pessoa vai falar assim... não sei. Aí você faz outra pergunta. Você acha que seria confortável ter uma casa própria? Para não ter que ficar mudando cada 2, 3 anos, estragando guarda-roupa, estragando móveis. Você acha que seria confortável a gente ter uma casa própria? Para não ter que ficar pagando aluguel, ao invés de a gente ficar pagando aluguel, a gente paga a nossa casa. Você acha que seria confortável? Eu acho que seria confortável. Esse negócio de ficar botando mudança no caminhão e mudando de vez em quando, isso é um desconforto. Saiu da boca da pessoa. Aí você vai fazer outra pergunta. Como que a gente poderia, talvez, comprar uma casa própria para nós? Como que você acha que a gente poderia... algum dia ter uma casa própria? Aí você deixa a pessoa pensar. E deixa a pessoa perguntar. Tenha paciência. Talvez a pergunta pode demorar 10 minutos para sair a resposta do jeito que você quer ouvir. Mas deixa a pessoa ir falando. Quando ela der uma resposta meio nada a ver, você fala o que mais? Aí depois você pergunta assim, ó. O que nós precisamos fazer para termos essa condição aí que você falou para comprar casa própria? Porque ele vai falar assim, eu acho que a gente precisaria ter aí uns 200 mil reais para comprar uma casa própria. Aí você vai falar assim, e o que a gente precisaria fazer para ter esses 200 mil reais para comprar essa casa própria? Ou para dar entrada, sei lá, não sei onde é que você mora, quanto custa uma casa. Aqui, uma casa própria boa custa uns 400, 500 mil. Então eu estou pensando em 200 mil para dar de entrada. Aí você pergunta, como que você acha que a gente deveria fazer para ter esse dinheiro? E deixa a pessoa pensar. Eu acho que a gente deveria trabalhar mais. Eu acho que a gente deveria gastar menos. Eu acho que a gente deveria parar de ficar trocando de carro. Eu acho que a gente deveria ter mais um emprego. Deixa a pessoa ir respondendo. Aí você fica ali só ouvindo. O que mais? E o que mais? E o que mais? Essa é a pergunta mais comum na vida de um coach, tá? E o que mais? Deixa a pessoa botar coração para correr. Aí você vai perguntar para a pessoa assim: você gostaria de estabelecer uma meta para a gente comprar a nossa casa? A pessoa já falou
quanto precisa, ela já falou que seria confortável, ela já falou que precisaria realmente se esforçar. Aí você vai perguntar, você gostaria de estabelecer uma meta para a gente comprar nossa casa própria? A pessoa já está na metade do caminho. Aí vai falar, eu gostaria de estabelecer uma meta para a gente comprar essa casa própria. Aí você pergunta assim, e como seria essa meta? Como que seria essa meta? Qual que é a ideia que você tem assim, de a gente estabelecer uma meta? Mas você não fala, tá? Você até sabe, mas você não fala. Faz de conta que você não sabe. Quem faz pergunta sábia faz pergunta com cara de quem não sabe. Você é inocente. Você sabe que tem surpresa de aniversário, mas você faz cara de inocente e chora quando o povo entrar na casa cantando parabéns. É mais ou menos assim. Quando a pessoa responder, você fala, uau, faz de conta que você não sabe de nada. É assim. Tá bom? Eu estou sendo coach aqui com vocês. Então presta atenção. Aí a pessoa vai falar assim, eu acho que essa meta deveria ser 10 anos. Uau, só 10 anos? Você acha que em 10 anos a gente consegue comprar nossa casa? Puxa vida. Caramba, meu. Isso é uma grande vitória. Daqui 10 anos, às vezes você está achando que 10 anos é demorado demais, mas você fala para ele, puxa vida, 10 anos passa tão rápido. Caramba, que dia foi que a gente casou? Já tem 15 anos que a gente casou. Nossa, tô muito feliz agora, tô muito empolgado agora que você quer comprar essa casa em 10 anos. Como é que a gente vai fazer isso aí? Como que vai ser essa meta? Aí ele vai falar assim, a gente podia iniciar esse projeto assim, ó. A gente precisa de 200 mil em 10 anos, a gente sabe que nós precisamos de 20 mil por ano. Ok, 20 mil por ano dá quanto por mês? Dá 1.800, 1.700 por mês, mais ou menos. Nossa, só isso para a gente ter uma casa em 10 anos? Que delícia, gente. Isso é... Nós vamos fazer isso aí com o pé nas costas. E você vai só espivitando, jogando lenha na fogueira e deixando a pessoa muito feliz. E a pessoa está começando a comprar a casa. Dentro do coração dela a casa já está sendo comprada. Perguntas estratégicas. E essa conversa já passou de 1 hora. Quando você começar a deixar a pessoa perguntar, daqui a pouco a conversa já passou de 1 hora. Aí você vai perguntar assim, quando que a gente poderia iniciar esse projeto? Quando que nós poderíamos começar a juntar esse dinheiro? Aí a pessoa vai parar assim e vai falar, eu acho que a gente poderia começar mês que vem. Sério? Já? Mês que vem nós vamos abrir uma conta nova, uma poupança, colocar o dinheiro lá, como é que vai ser? Conta pra mim aí. A pessoa fala, nós vamos abrir uma poupança, vamos colocar o dinheiro guardado lá e todo mês nós vamos guardar essa quantia aqui. Uau, você é um gênio. Você, mulher, você é genial. Essa ideia sua aí é fantástica. Eu tô apaixonado já por essa casa. Eu tô achando que é capaz de a gente comprar até antes. Aí você pergunta, e nós vamos nos comprometer com isso? Ou vai ser só uma conversa aqui da mesa? Não, nós vamos comprometer. Nós vamos começar esse negócio sério mesmo. Realmente vai ser sério? Ou isso aqui é só, a gente tá só elocubrando? Bota a pilha na fogueira, bota a lenha na fogueira e deixa ele falar, eu sou macho. Se você é mulher e tá conversando com ele, fala, não, eu sou homem de palavra, eu não volto atrás não, eu confio, você realmente é um homem de palavra. Eu acredito, quando você fala, se você falar que vai chover canivete, vai chover canivete, eu acredito mesmo. E você vai botando pilha, e você vai fazendo pergunta e vai patrocinando o sonho da pessoa, e vai dizendo pra pessoa, você realmente é fantástico. Nunca vi sua palavra cair por terra, não. Ok, o que nós precisamos fazer para conseguir esse dinheiro aí? Esses 1.700 por mês? Eu acho que a gente precisa fazer menos churrasco, a gente precisa viajar um pouco menos, a gente precisa gastar um pouco menos com roupa, a gente precisa ir menos no cinema. Se a gente corta 200 daqui, 300 daqui, 100 daqui, tal, chegou nos 1.700. Sério? Só isso? Tá tudo certo? Vamos anotar então aqui. Aí você tá lá anotando tudo que a pessoa tá falando. E aí, o que nós precisamos cortar e o que nós precisamos ganhar a mais? Se a gente precisar trabalhar um pouco mais, não tem problema. Eu vou trabalhar por esse projeto, eu até vou trabalhar mais. Aí, quando você
estiver comprometido, envolvido, aí você tem um alvo. Então você vai falar, nós temos um alvo e nós vamos alcançar. Eu vou dar o meu melhor. Você vai dar o seu melhor para isso? Nós vamos comprar essa casa? Vamos. E aí o que você vai fazer agora? Você vai procurar uma foto, você vai conversar com a pessoa, falar que tipo de casa nós vamos comprar, é 2 quartos, é 3 quartos, é uma casa terra, é um apartamento, é no sítio, é na cidade. Aí vocês definiram qual é a casa, você vai procurar uma foto de uma casa parecida com essa, ou você vai imprimir, ou você vai recortar, e vai colar num lugar que você vê todo dia, e ele vê todo dia, e todo dia você vai declarar, essa é minha casa, daqui 10 anos eu estou morando dentro dela. E vocês vão declarar junto, vão orar junto, vão estabelecer algo junto, e vão juntar o dinheiro olhando para casa e dizendo, nós vamos entrar nessa casa, nós vamos entrar nessa casa. Aí você matou a charada. Aí a casa tá, sabe quando você engravida? Aí você tá grávido da casa. Nossa, eu tô grávido de uma casa. Mas eu vou te falar, o Otmani, ele engravidou de uma mesa, de uma bicicleta e de uma cadeira. E ele declarou, tô grávido, tô gerando no mundo espiritual. E de repente, falando isso, o povo rindo dele, um missionário resolveu voltar para sua terra e tinha exatamente a mesma mesa, a mesma bicicleta e a mesma cadeira para doar. Você acha que ele doou para quem? Doou para o Otmani. Então, quando você engravidar no coração, quando você crer, quando você estabelecer o alvo, quando você tiver o diálogo, você vai ter assunto para conversar sempre sobre isso. Nós estamos avançando no nosso alvo, nós já temos tanto e o dinheiro está rendendo, nós vamos investir e nós vamos crescer e eu acho que nós vamos conseguir nossa casa antes. Você tem assunto para conversar. E aí você tem outros micro-alvos. E com isso você pode dialogar com um sonho em comum. E nesse sonho em comum não tem controvérsia, não tem confusão. Saiu da boca dele, saiu da sua boca. Agora é só juntar o dinheiro e caminhar na direção do sonho. E quando começar a render o dinheiro, vocês vão se animar. E porque está cheio de sonho e de esperança, vocês vão conseguir estratégia para ganhar mais dinheiro e vai comprar a casa mais rápido e vai ficar todo mundo feliz. Agora, o que você tem que fazer para isso? Você tem que crer, você tem que declarar, você tem que ousar, você tem que espivitar a brasa, soprar a brasa. Você tem que encher o seu cônjuge de esperança, de ousadia, de sonho, de fé. Aí você tem diálogo. Agora, se você não tiver um sonho em comum, se você não tiver um alvo em comum, aí você fica igual meu pai, sem assunto. O assunto, ele vem na medida do sonho, na medida do projeto, na medida que você tem uma missão, na medida que você tem um desígnio para cumprir junto com o seu cônjuge. E eu espero que você estabeleça um sonho. Onde você vai morar na velhice, você vai ter casa própria, você vai trocar de carro, você vai viajar muito quando envelhecer, você vai aposentar bem, tendo uma renda legal, porque você vai fazer uma previdência. Tudo isso é motivo para vocês estarem conversando sempre. Onde vocês vão viajar, vocês vão visitar quem? Quem são os amigos que vocês vão se aproximar? Quem são as pessoas que vocês vão se afastar? Vai ter muito assunto. Quando vocês têm um sonho em comum. Ó, a nossa casa própria vai ser na praia tal. Então nós precisamos começar a fazer amizade para lá. Você já tem motivo para conversar. Conhecer pessoas naquela região. Quando você tem um sonho em comum, você começa a aparecer como ramificações dessa árvore, desse assunto, muitos outros assuntos. Então tenha um sonho em comum, tenha um alvo em comum, tenha uma missão em comum. E isso vai te ajudar a estabelecer diálogo na sua vida. Na hora certa, do jeito certo, e começa com um assunto que a pessoa gosta. Nunca comece o assunto de uma forma chata, falando daquilo que a pessoa odeia. Se a pessoa não gosta de jiló, você não faz jiló para ela comer. Faz a melhor comida. Depois, quando ela estiver se deliciando, aí você começa a falar de um assunto legal. Aí você vai conversando. Daqui a pouco você
fazendo perguntas inteligentes, você tira qualquer resolução da boca dessa pessoa. Essa é a estratégia. Perguntas eficientes, perguntas sábias. Que Deus te abençoe. Que a comunicação do seu lar, da sua família, da sua casa, do seu casamento, seja cada dia melhor. Foque naquilo que a pessoa está buscando. Foque naquilo que a pessoa está sonhando. Foque naquilo que a pessoa valoriza. Valorize o que a outra pessoa valoriza. Faça igual eu fiz com aquele rapaz. Virei palmeirense. Não sei nem quem é que joga no Palmeiras. Eu não torço para time nenhum. Parei de torcer até para a seleção brasileira, depois que começaram aquelas palhaçadas de... Parece pelo menos, né, que vendia o título. Não torço mais. Cuido da minha vida. Não perco tempo para assistir Copa do Mundo. Eu prefiro trabalhar ou estudar ou fazer alguma outra coisa. Mas cada um. Agora, se eu não gosto de futebol, não faz sentido você começar uma conversa comigo querendo prolongar o assunto falando de futebol. Porque eu não sei escalar um time. Agora, se você quiser conversar bastante comigo, fala de carro, fala de construção, ou fala de assuntos bíblicos ou de casamento, assuntos que eu gosto. E eu, para conversar com você, também preciso descobrir o que você gosta. Aí a conversa vai prolongar. Seja sábia, mulher. Seja sábio, homem. E fale o assunto que o seu cônjuge gosta de conversar. Depois que a pessoa estiver bem amaciada, aí você fala, eu gostaria de conversar um outro assunto com você, pode ser? Você já deu ali 1 hora ou 2 de atenção, ela vai te dar, porque a reciprocidade é uma marca original do homem. A pessoa vai querer também te dar atenção e vai conversar o assunto que você precisa. Mas primeiro você dá, depois você recebe. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma noite maravilhosa e que cada dia seu relacionamento seja melhor em comunicação. Felicidades. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.